centro de gravidade da economia mundial está se deslocando do Atlântico Norte para o leste asiático, como mostra este mapa. A economia chinesa tem crescido sostenidamente desde a década dos 70 e isso teve impactos nos países da América Latina, que foram historicamente muito fortemente influenciados pelos Estados Unidos. A pesquisa de Francisco Urdinas procurou medir esses impactos. Ele é o autor da primeira tese defendida no programa de doutorado conjunto do Instituto de Relações Internacionais da USP com o King's College London. A problemática é entender como a ascensão chinesa na região foi condicionada pelos laços históricos que os países da região tinham com os Estados Unidos. A história começa em 2001. Foi o ano em que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. O acesso de um país para a OMC é fortemente técnico, fortemente legalista, mas tem um componente político forte. E o componente político tem a ver com o reconhecimento destes países como economias de mercado. A China foi outorgada há 15 anos, do ano 2001 até 2016, para ajustar a sua economia e ser reconhecida por todos os membros da OMC como uma economia de mercado. Isso tem um efeito muito pontual na forma em que se calculam os preços de referência, que fazem com que os países que compram produtos da China saibam se eles estão comprando a preços justos, a preços que correspondem com os valores justos de mercado. 2001 também marcou o começo de uma alta histórica nos preços de commodities como a soja, o cobre e o minério de ferro. E foi também quando os ataques de 11 de setembro mudaram a política externa dos Estados Unidos, que deixou de lado a preocupação com a América Latina. O recorte histórico da tese de Francisco termina em 2015. Então, acho que tem um valor histórico esse período de 15 anos, porque foi um período em que os Estados Unidos esqueceu da sua região, que a literatura chama de pátio traseiro, e a China aproveitou uma conjuntura econômica favorável para criar vínculos políticos que passaram de ser meramente econômicos, de curto prazo, a ser vínculos políticos de médio e longo prazo. Então, eu estudei investimentos chineses, relações comerciais entre a China e os países latino-americanos, empréstimos financeiros da China que foram muito importantes para desenvolvimentos de infraestrutura na região, e tentei compreender como eles eram alocados, tentando tocar interesses dos Estados Unidos na região. Eu utilizo análises econométricos, então você consegue mensurar por meio de regressões, diferentes tipos de regressões, o efeito de uma variável independente, que na minha tese é a influência hegemônica dos Estados Unidos, sobre uma variável dependente, que no meu caso é a ascensão chinesa. E esses modelos utilizam dados em painel que permitem você ter uma foto do que está acontecendo na região toda. Depois, para compreender o que acontece a um nível micro, eu fiz alguns estudos de caso. Foquei na Argentina, no Uruguai e numa análise de opinião pública, para compreender se toda essa dinâmica tem um efeito sobre as pessoas e sobre os tomadores de decisões políticas, que são legisladores, sobretudo senadores e deputados dos países do Mercosul. A forma como Francisco analisou os dados foi uma importante contribuição às ciências humanas, como conta o professor que orientou o trabalho. Ele usa uma metodologia metodologia quantitativa, não é? A gente tem tradicionalmente em relações internacionais uma história, uma cultura de trabalhar com dados mais qualitativos, com análise de documentos históricos. Mas ele vai além, né? Quer dizer, ele complementa isso com dados quantitativos e estatisticamente tenta mostrar as relações. É uma inovação temática, mas também é uma inovação metodológica. Uma das conclusões é que, de 2001 a 2015, duas tendências marcaram as relações entre China e América Latina. Aconteceram duas coisas. A China se acomodou-se à influência americana na região, quer dizer, tentou não tocar interesses dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, os países da América Latina, sobretudo aqueles sob governos de esquerda, dependentes de financiamento externo, com algumas dificuldades para aceder a
a financiamento do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, se aproximaram à China procurando diversificar as suas relações exteriores. Então, tem um processo de diversificação por parte dos países latino-americanos e um processo de acomodação por parte da China.